todas! E hoje nós vamos começar com essa primeira parte, que é a caracterização do negócio, que é a parte que, da mesma forma que vocês fizeram essa reflexão ainda, desses 5 pilares que nós conversamos ontem, falando sobre eles ontem, a gente vai fazer essa reflexão, essa análise sobre o negócio. Quem tem a missão, os valores, os objetivos já descritos do seu negócio, da sua empresa, do seu projeto? Você já tem, né? Está no seu site, como é que você usa? Na verdade, eu desenvolvi esse ano. E aí eu elaborei um folder para entregar junto com a lembrança que eu fiz ontem para os clientes. Aí é bem recente isso, eu não tinha. Mas foi uma coisa que eu construí esse ano. Tá. E quando você construiu, como que foi esse processo? Fala pra gente aí, Laís, como é que você... O que levou, o que você teve necessidade de desenvolver essa questão da missão da sua empresa, tá? Foi mais uma necessidade, assim, de me enxergar como empresa, porque antes era muito, igual a gente estava comentando, era Laíta. Então ninguém sabe, muita gente sabe que chama por arquitetura. Então, uma empresa, eu contratei uma pessoa para me ajudar nessa parte no início do ano, de gestão de processo, o que eu poderia melhorar. E aí a gente foi conversando e ela foi falar, o que você enxerga do seu negócio, o que você quer, sua meta. Eu falei, eu quero ser a maior empresa de fiscalização de Berlândia. Então ela foi falando, então sua missão, aí ela foi desenvolvendo e me ajudando a escrever isso junto comigo. E aí, questão de valores, ela falou assim pra mim, o que pra você é inegociável no seu negócio? Então, honestidade, atendimento humanizado, aí eu fui linkando algumas coisas que estão relacionadas com o trabalho e a gente desenvolveu um item lá de missão, valores e visão. Ótimo, que bom. A experiência da Laíta, então, vocês perceberam que quando ela colocou aqui a necessidade que ela teve de trabalhar a identidade corporativa, né? Uma coisa é a sua identidade pessoal, né? E em cima disso você precisa desenvolver a sua identidade do negócio. E quando a gente precisa definir essa identidade, então, por isso a gente chama de caracterização do negócio. Por quê? É a partir daqui onde você começa a desenvolver o seu negócio. Por que ele precisa? Porque às vezes ele está na sua cabeça. Por exemplo, quando você montou a sua empresa, você idealizou, está tudo na sua cabeça. Mas a gente precisa compartilhar isso com algumas pessoas. Quem são essas primeiras pessoas que precisam saber, para depois a gente levar isso para o público externo. Então, quando a gente define a questão da missão, dos valores e dos objetivos, quando você está pegando as suas ideias, o que está na sua cabeça, o que idealizou, o que levou você a construir esse negócio, para você trabalhar isso de forma que isso possa ser comunicado com as pessoas que estão envolvidas. E aí, nós hoje vamos fazer esse exercício de desenvolver essa missão. Essa missão é constituída pela missão, valores e objetivos, trabalhar esses fatores-chave de sucesso, o que é realmente o seu diferencial, e a gente entender o que são essas variáveis críticas internas e externas. A partir daqui desse momento, a gente conseguir trabalhar isso, você colocar isso no papel. Nós vamos encontrar dificuldades. É normal. Né? Esse pensar pode ser o Philip Kotler, que é o pai do marketing, né? Ele, idealizador, que teria essa dificuldade de pôr no papel. Porque esse pensar, às vezes, você está na cabeça, mas até que a gente consegue organizar as ideias, demora um pouco. Um processo de reflexão, de análise, de essência. E é esse exercício que nós vamos fazer aqui hoje. Não preocupe se a gente não conseguir concluir isso aqui hoje, porque ele é um tempo, ele precisa ser muito bem amadurecido, ele precisa ser bem trabalhado, ele precisa ser bem buscar a essência. Então, por isso que nós vamos desenvolver esse processo e depois a gente vai concluir ele. E depois, lá no momento que eu vou ter com vocês, nas empresas individualmente, nós vamos fazer esse fechamento, ok? Então, vamos lá entender. Eu trouxe para vocês alguns exemplos aqui também, né? Aqui são todas as três tópicos. Hoje nós vamos trabalhar isso, a caracterização do negócio. Amanhã a gente trabalha essa análise estratégica e depois na outra semana a gente vai deixar uma formulação estratégica que entra bem naquela parte das dores e das expectativas que vocês pediram, né? Eu consegui listar as expectativas de vocês e também alinhar nessa formulação estratégica. Então, partindo aqui agora, né? Nós vamos fazer esse alinhamento dos objetivos, missões, valores pessoais dos profissionais. Como é que surge a identidade da empresa? Até agora, conversando agora com ela, ela falou assim, por que foi bom eu fazer desse jeito? Por quê? As pessoas quando pensam na Cuba, elas pensam primeiro, aí, né? Primeiro, se pensar na hora, primeiro vai pensar a quem? Então, a primeira identidade que caracteriza um negócio vem dos fundadores, dos sócios. Eles são, o âncora ali daquela empresa, as pessoas associam a pessoa. Então, esse tem um lado bom, isso acontece por quê? A identidade do negócio gera uma relação de confiança. Então, mas você tira o tempo que você precisa, a necessidade de ter essa identidade da empresa para que você consiga expandir o seu negócio, porque senão fica centralizado na pessoa, porque nós que somos profissionais liberais acaba tendo muito esse vínculo forte e até uma dificuldade. Mas se não for você fazer o projeto para mim, o estagiário, a pessoa já não olha com os olhos. Então, isso falta essa dificuldade que vocês enfrentam justamente por falta de realmente organizar e aquela identidade de tudo que você tem, normalizar isso, transformar isso em processo, em metodologia, em ferramentas de trabalho, porque ali fica tudo muito centralizado. E essa associação da sua identidade pessoal com a identidade do negócio, isso é muito positivo, porque as pessoas geram uma relação de confiança. Eu estou contratando a sua empresa ou você? Não, você está contratando a minha empresa. Ali você tem que passar que as pessoas que estão ali, os profissionais, outros arquitetos, outros que vão estar com vocês, eles têm capacidade, habilidade de trabalhar
tão bem quanto você ou até melhor. Eu até muitas das vezes eu passo por isso também na minha empresa, eu falo, olha, se o meu consultor está indo na sua empresa, eu tenho certeza que ele às vezes vai desenvolver um trabalho melhor do que eu estaria fazendo. Porque ele vai cuidar dele, porque isso é valor, é essência do negócio. Então a gente começa a trabalhar essa identidade do negócio dessa forma. Mas você tem que trabalhar isso. Por isso a necessidade de você traduzir na missão, nos valores e na visão do seu negócio, do seu objetivo. Então a necessidade que a gente tem de traduzir. Ah, mas eu vou usar isso, isso vai me ajudar a vender? O primeiro benefício que a gente tem é de criar esse alinhamento desse objetivo, missões, valores e usuários, é para que você consiga criar essa identidade para as pessoas que trabalham com você, definir a organização da sua empresa, para que, a partir daí, você consiga ter uma linha de trabalho, uma identidade e um posicionamento. O mais importante que você tem é a construção dessa análise do posicionamento. A gente vai mostrar para vocês como é que a gente vai construir. Agora, se você não conseguir fazer isso, imagine como que você quer que os seus funcionários, as pessoas que trabalham com você, entendam. Se você mesmo consegue definir essa missão. Então, ela é desenvolvida justamente para que você consiga desvincular da sua identidade pessoal, traduzir isso enquanto negócio e também fazer com que as pessoas alinhem aquela visão, aquela missão, a essência e também na questão dos objetivos que você vai trabalhando ali e construindo toda a organização da empresa. É como se fosse a missão, como se fosse a certidão, a identidade do seu negócio, a sua identidade. Né? E aí eu vi uns tanto falar, mas quando vamos colocar em papel, dá um branco. A gente toda vez, olha isso. Não existe meu negócio, existe meu emprego. É natural que a gente tenha essa dificuldade. Eu quero compartilhar com vocês que a dificuldade que nós vamos sentir aqui, ela é normal. Até que a gente consegue organizar essa essência. Né? Nesses anos de consultoria, antes de todos os profissionais, quais são os seus valores? Qual que é a sua missão? Seja ela na empresa ou aqui. Por isso que ontem eu pedi para que vocês pensassem um pouquinho mais sobre a essência. Porque o eu pessoa, o eu profissional, essa identidade que você tem, você vai levar isso para o seu negócio. Então a reflexão de ontem é justamente para que você já, pensando nessa essência, o que eu vim nesse mundo? Qual a missão que eu tenho nesse mundo? Para que eu consiga entender a missão do meu negócio, que é relacionada a propósito, né? Hoje tem se discutido muito essa questão de propósito, qual é o seu propósito, qual é a sua essência. Então, qual é o propósito da sua empresa? Qual é a sua visão de futuro? E aí a gente, né? Depois que a gente conseguir escrever isso, você não vai organizar isso de uma forma que te escrever da primeira vez, você vai conseguir construir isso. Nós vamos fazer um brainstorm de ideias, nós vamos escrevendo tudo que vem na nossa cabeça. Pensando nessas questões, os valores, na questão da essência, aí nós vamos fazer esse brainstorm, né? E aí vocês, a partir daí é que a gente vai organizando essas ideias. Esse é um processo que a gente faz para desenvolver. E quando parte de você, né? Quando nós profissionais, nós consultores, nós ajudamos a vocês a organizar, porque a essência, valores, crenças, cada um de vocês tem as de vocês. Então, para eu entregar uma missão pronta, construída para vocês, ela fica imatável. Porque eu não conheço muito pouco cada um de vocês. Eu poderia escrever lindas palavras e montar uma missão maravilhosa para vocês. Mas, será que representa a essência? Então, o que nós ajudamos, os mentores, os consultores, ajudam vocês a organizar. Mas, a essência, desde quando você escolheu a sua profissão, depois a sua carreira, e agora o seu negócio, a decisão de ter o seu próprio negócio, é uma longa história. É a sua jornada de vida. É uma história que, se você olhar na concepção espiritual, tem uma concepção muito bonita. Se você olhar para a concepção pessoal, é muito bonita a dimensão. Quando você olha para a dimensão profissional, é muito bonita. E se a gente olhar tudo, até agora, tudo que você viveu, que você pensa para o seu futuro, é um livro, com certeza. E isso, só você vai conseguir passar a essência. Então, quando você traduz essa essência do seu negócio, na sua missão, na sua visão, nos seus objetivos, e compartilha isso para os seus clientes internos, seus funcionários, e pensa no que você vai viver nas necessidades do mercado, a dimensão do seu negócio ele torna muito grande. E é isso que eu gostaria da gente pensar nisso aqui hoje, para nós pensarmos em como nós vamos construir essa missão, e por onde nós vamos começar. Todo negócio, gente, ele surge, primeiro, de ideias que nós temos. Mas para que ele tenha uma longevidade, que ele seja realmente útil, ele tem que partir de fora para dentro. Se tiver aí o módulo de marketing, você deve ter trabalhado um pouquinho nisso, né? Quem fez administração deve ter estudado isso também, né? Você que fez administração. Então, quando a gente fala da visão do marketing, a gente fala da visão de fora para dentro. Então, como que a essência do meu negócio surge? Surge de atender necessidades. Então, vocês vão pensar, como é que eu vou começar a construir essa missão? Primeiro, eu vou pensar no que as pessoas, quando procuram vocês, cada cliente, vocês vão pensar em cada cliente que vocês já viram. As experiências aí, né, que já tem mais dinheiro, que está mais novo. O que esses clientes buscam? O que eles necessitam? Que tipo de dores, que tipo de necessidades, desejos, vontades eles têm? E aí, quando você entende essas necessidades, essa visão de fora para dentro, e associa com o que você tem de melhor, a sua empresa já nasce forte. Não é porque eu tenho um produto que eu quero vender. É muito mais difícil encontrar cliente, mercado para o produto meu, do que eu pensar em como eu posso ajudar você. Se eu pensar em como eu posso ajudar,
O que eu ajudo? O que eu faço? Como eu posso ajudar as pessoas a realizar esses sonhos? Como eu disse ontem para vocês, a dimensão do trabalho de cada um de vocês. Tem muito trabalho de vocês. Até eu fiz aqui, quero mostrar para vocês. Esses, aqui, quando a construção dele, ó. Eu quero que vocês pensem nessa cadeia aqui. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência minha como cliente, como consumidor. Eu tenho um sonho. Um sonho de ter a minha casa. Bem minha casa, esse sonho, eu realizei outros objetivos profissionais, de investimentos, de negócios, mas eu tenho um sonho de ter uma casa. Um dia, um corretor, cheguei numa viagem dos Estados Unidos, estava aqui pensando, por incrível que pareça, foi meu aluno, meu ex-aluno, Dona Lúcia, não quero que você fique falando, mas eu tenho outros negócios, eu tenho outras prioridades nesse momento agora, eu tenho outros projetos aí. Não, mas eu tenho uma proposta, eu quero que você faça um cadastro comigo. Eu falei, tá bom, vou fazer. Mandei os documentos com a existência dele. Aí ele pegou, eu estava corrida, nesse dia eu estava pedindo um produtor lá em patrocínio, ele falou, ó, você tem que vir aqui porque aqui o negócio, se você não chegar aqui, você não consegue fazer a reserva do seu lote. E assim, foi. Eu, por insistência dele, fui lá com ele, fiquei até 2 horas da manhã e comprei um terreno lá no Camporé. E aí, comprei esse terreno lá, com esse preço do passo lá na Polo, né? Peguei lá 2 horas da manhã, fechei esse negócio lá. Aí, ele iniciou o meu sonho. O sonho meu da casa, né? Ele foi muito importante. Tanto é que, quando eu lembro do meu sonho, eu lembro dele. Ele foi muito. A partir dele, o que aconteceu? Surgiu quem? Quem que agora fez? Aí, como eu já tinha atendido o Igor, ele tinha feito esse projeto, quando ele iniciou, ele fez um projeto de empreendimento comercial, conheci o Igor. Nem lembro que o Igor chegou até a elite, mas aí o Igor, já fiz outros trabalhos com ele, já tinha feito outros projetos empresariais com ele. Aí ele, quem veio na minha cabeça, quem vai fazer o meu projeto? Foi o Igor, né? Eu peguei, o Igor foi, desenvolveu o projeto. E aí, né, coincidentemente, fico super feliz e honrada. Quem aprovou o projeto? Aqui a Larita, deu umas dores de cabeça, uns pulos de carrinho, me deixou muito triste, né? Mas acabou com o seu sonho. Aí a Larita foi e aprovou. Então meu projeto está lá no estágio. Aí depois disso, né, da aprovação do projeto, eu só não iniciei a minha obra porque eu estou terminando, né, esse empreendimento. Primeiro tem que gerar renda, né? Entre o meu sonho da casa, né, como eu, graças a Deus, eu tenho já a minha casa, mas eu estou em busca de outra. Eu peguei e falei, não, primeiro eu tenho que gerar renda, ter um empreendimento comercial para viabilizar o sonho. E aí, a partir daí, o que aconteceu? Aí agora quem que vem? Quem vai estruturar? Os engenheiros, né? Aí agora eu preciso buscar bons engenheiros para desenvolver todo o meu projeto. E assim, até depois da parte de engenharia vem a parte do construtor, né? A equipe, né? O construtor, o agente, né? Mestre de obra, entra aí nesse processo, até chegar aqui no meu sonho. Então, essa cadeia de valores, vocês têm ideia? Quando vocês fazem, são importantes. Eu vou lembrar de quem fez o projeto, de quem me vendeu o dinheiro, de quem vai construir minha casa. Então, gente, eu quero que vocês pensem na missão de vocês. O que vocês representam na vida das pessoas? E se vocês hoje são profissionais e querem tornar-se empresários, vendedores bem-sucedidos, pensem na essência disso. E quando vocês traduzem isso, cuide do projeto de cada cliente de vocês, como se fosse o seu projeto. E não enche o saco do cliente. Nossa, vocês não têm ideia como isso, a missão, a visão, o trabalho, os dons que vocês têm, que Deus deu para vocês. Essa é a dimensão do negócio de vocês. Por isso que quando a gente pensa nessa questão, o que representa? O valor que isso tem, não é o preço que vai às vezes. Deixa eu falar para vocês, quando as pessoas não entendem o que a gente contrata, o que é profissional pela forma que a gente entende. Quando a gente entende a dimensão do que aquilo não é mais um projeto, é o projeto daquele sonho, daquela família, daquele lar, onde vocês hoje desenvolvem. Então eu gostaria que vocês refletissem sobre essa essência, sobre a necessidade, o sonho que vocês realizam. Aí pode ser um empreendimento comercial, um empreendimento residencial, ou qualquer outra natureza de empreendimento que quer. Vocês fazem parte dessa história. Então, pensando por aí, eu gostaria que vocês pensassem na construção da missão de vocês. O que é essa missão? Ela é a razão de ser. Por que ela existe? Por que eu criei a minha empresa? Por que primeiro escolhi a produção da arquitetura? E o que eu faço? Então, eu não faço projetos. Quando
quando a gente fala de produto, qualquer um pode comprar. Mas o jeito que você atende, a forma, faz toda a diferença. A gente não esquece as pessoas que marcam, assim é o médico, assim é o advogado, assim é qualquer outro profissional que nós dependemos. Nós somos totalmente dependentes. Deus é tão perfeito, Ele criou todas as pessoas de uma forma que independe do outro. Eu não consigo desenvolver o que vocês conseguem. Não é mais isso. Eu não consigo fazer. Mas eu consigo fazer outras coisas que podem ser. Percebe a dependência que a gente tem? Uns dos outros. Eu não consigo ir lá, mas você fala de jogo. Eu preciso de um pedreiro. Eu preciso de um mestre de obra. Eu preciso de um servente para que eu veja a minha missão. Então, quando a gente pensa nessa engrenagem, nessa relação que existe entre o nosso trabalho, a nossa empresa e o nosso negócio, então essa dimensão, eu quero que vocês traduzam isso nessa missão de vocês. Por que eu montei essa empresa? O que eu quero com ela? Aí, quando a gente traduz isso, passa aí, papel, vou mostrar para vocês quem são as pessoas que precisam entender a missão aqui. Quem são as pessoas? Primeiro, está aqui, a sua empresa. O primeiro interessado, que a gente chama de stakeholders, ou seja, quem é a primeira pessoa aqui, a quem nós temos maior interesse em entender essa essência. São vocês, sócios, proprietários, acionistas do seu negócio. Os funcionários, que são seus clientes internos, eles precisam entender qual é essa missão. Para que ele está fazendo parte ali? O que ele representa dentro dessa missão? Porque ele ajuda a entregar essa missão. Ele é a primeira pessoa, além de você, que precisa saber o porquê dessa empresa existe. Quando eu estou contratando as pessoas para trabalhar comigo, elas precisam estar alinhadas com essa missão. Porque a entrega disso, se eu não posso estar lá, quem me representa, meu cliente interno, ele precisa dar continuidade. Como é que ela vai me substituir? Como é que eu vou ter um engenheiro te substituindo, um arquiteto? É através dessa missão. A missão é como se fosse assim, o direcionamento. Então você precisa saber o que você vai colocar nessa missão. Não é simplesmente ficar no papel igual muitas vezes acontece, deixa isso guardado, coloca às vezes, faz uma coisa bonita, coloca para ganhar uma empresa e fica só para governo. Não é isso. Missão é para ser vivida, é para ser respirada. Não é só para ir para um site, não é só para ir para o nosso portfólio, não. Ela precisa ser respirada. Ela precisa fazer sentido. E as pessoas precisam, quando entrar para a sua empresa, você contratar novos integrantes, seus funcionários, eles precisam sentir isso. Você precisa traduzir isso para ela. Olha, essa empresa foi criada para isso. Ela precisa compartilhar. Os seus fornecedores, parceiros, prestadores de serviço também. Porque se sua entrega do serviço do produto final depende de um terceiro, ele precisa alinhar. É uma coisa que eu vou falar com vocês mais adiante. Como é que eu vou escolher parceiros para fazer parte do meu negócio? Porque hoje a gente precisa dessas parcerias, são de extrema importância. Os parceiros nos trazem muitos negócios, oportunidades. Mas eles precisam também entender a missão da minha empresa, do meu negócio. Eles precisam estar alinhados com a minha missão, com os meus valores, a escolha deles. E a parte de fornecedores também, né? O trabalho que vocês têm também uma relação com fornecedores de produtos também. Então, esses são os que a gente chama de stakeholders primários. Existem outros, né, que a gente pode estabelecer, mas esses são os primeiros públicos envolvidos na sua missão. E aí você, de forma bem simples, o que seria a missão? É a expressão da natureza do negócio da organização. É a razão de ser da organização. Então, como é que eu vou traduzir isso? Como é que eu vou escrever isso de forma que eu consiga? Em algumas palavras, não tem quantidade? Porque a gente procura, assim, trabalhar ela de uma forma mais objetiva, mais simples. Não precisa ser algo tão grande, mas que seja aquilo que exprima a sua razão de ser. Eu vou mostrar para vocês, eu peguei alguns exemplos para trazer, né, para vocês. Essa missão, transformar sonhos em espaços inspiradores. No nosso escritório de arquitetura e design, estamos dedicados a criar ambientes estéticos e funcionais que refletem a identidade e as inspirações dos nossos filhos. Nossa missão é inovar, colaborar e superar as expectativas, dando vida a projetos que deixem uma marca. Consegue entender com essa missão, gente? Então ela traduz para nós. O que vocês acham? Final. Marca de cor, no geral, seria realizar o sonho do cliente. Só não tinha essa marca de cor. É a finalidade, marca de cor é uma marca forte. Porque a missão ela traduz o quê, como, para quem e a fim de quem. O objetivo
deles é que, através dessa missão, eles consigam construir marcas fortes que de rigor, ali estamos dando, que cria uma marca que veio realmente para marcar, ou seja, uma marca que veio para marcar. Então, colaborar, esperar, expectativa, dando vida a projetos que deixam uma marca de rigor, ou seja, quando a gente lembra de arquitetos famosos, marcas fortes, é uma marca, né, que a gente lembra como executária, de arquitetura, ninguém marca, que mais? Vocês consideram aí referência? Bom? Zara, eu quero uma mas você não é só do Brasil. Natal, Rio São Paulo. Então, são marcas que realmente, assim, quando leva a assinatura, ela tem um posicionamento. Eu acho que é nesse tipo que quando a gente fala da missão, ela traduz o que fazer, como fazer, para quem fazer, como fazer e a finalidade. A finalidade é que você realmente tem uma marca sólida, que realmente, quando leva aquela assinatura ali, ela tem um valor, um posicionamento. E a gente vai falar daqui a pouco sobre isso quando eu Aí, você tem a sua missão. Eu tô até olhando aqui. Como é que tá? Você quer compartilhar aí com a gente? Já? Nossa missão é ser referência no setor de fiscalização de obras, análise de projetos e consultoria para loteamentos fechados, oferecendo serviços de alta qualidade, precisão e confiança aos nossos clientes. Comprometidos com a excelência em cada detalhe inspecionado, buscamos garantir a segurança e o sucesso de cada empreendimento que supervisionamos. Então aqui você colocou a missão e já com a visão junto aí, né? Tem uma parte da visão, Da visão. separada. Tem visão separada. Mas volta, lê ela mais uma vez, para vocês entenderem muito bom. Nossa missão é ser referência no setor de fiscalização de obras, análise de projetos e consultoria para loteamentos fechados. Ok, então aqui ela já definiu o que eles fazem e para quem. Ela definiu já duas perguntas e duas respostas já. O que fazem e para quem, né? Oferecendo serviços de alta qualidade, precisão e confiança aos nossos clientes. O Conrado já fala do bom. Comprometidos com a excelência em cada detalhe inspecionado, buscamos garantir a segurança e o sucesso de cada empreendimento que supervisionamos. Então aqui ela assim, eu só acrescentaria a finalidade, porque assim, mas deve estar na sua visão, não sei. Compartilha aí sua visão. Como líderes em nossa área, estamos empenhados em ampliar nossa presença no mercado, estabelecer parcerias estratégicas e nos mantermos à frente das inovações do setor, sempre com o objetivo de oferecer serviços superiores, com atenção aos detalhes e atendimento de qualidade aos nossos clientes. A visão aqui normalmente, ali, esse aqui já foi assim, seja conhecido como um dos principais escritórios. Aqui você colocou ser referência, né? Você vê, ser conhecido como um dos principais escritórios de arquitetura e design através da criatividade, excelência e sustentabilidade. Buscamos expandir nossa presença regional, construindo relações sólidas com os nossos clientes e inspirando continuamente nossa equipe a alcançar novos patamares de inovação e qualidade. Que é traduzido na parte de objetivos. Essa visão está bonita. E os valores, criatividade e inovação, nós valorizamos a criatividade como a essência do nosso trabalho. Buscamos constantemente novas ideias e soluções inovadoras para cada projeto. Eu trouxe mais exemplos aqui para vocês. Mas assim, olhando para essa visão, o posicionamento e a construção da visão, o que é agora o nosso desafio? É vocês pegarem, pensar, o que nós fazemos? O que eu faço? Mas antes de você pensar o que eu faço, pense em quem você atende, na necessidade do seu cliente. O que você faz para atender a esse povo? A partir daí você pensa, se eu faço isso, realizo isso, executo isso, como eu faço isso? Para quem? É importante delimitar o que, para quem, como, a fim de quê? Essas quatro perguntas. O que, para quem, como, a fim de quê? Essas quatro perguntinhas, você vai tentar listar agora, aqui nesse caderninho aí que eu mandei para vocês aí, nessa página 2 aí, você tá com o material. E você vai revisar a sua, né? Quem já tem, você tem uma revisão, né? E, gente, toda vez que a gente faz uma revisão da nossa missão, a gente traduz isso, usar. Que quando muda alguma coisa na missão, a gente repensa o reposicionamento da empresa, faz o posicionamento da empresa, e a partir dali você pode trabalhar isso com uma marca. Por isso que quando a gente vê marcas sendo reestruturadas, é quando a empresa passou por essa intervenção. Né? E quem está construindo agora, a gente precisa depois até pensar na marca, como é que a gente vai comunicar isso no slogan, e depois a gente faz toda uma comunicação na identidade. Comunicação. O planejamento estratégico ele desdobra em várias questões da comunicação, na questão do orçamento, na parte do marketing, na parte de vendas, na parte organizacional. A essência é como se você estivesse ali naquele momento idealizando o seu projeto. Aquela primeira entrevista que vocês fazem ali com o cliente, naquele primeiro momento, você está ali buscando desenvolver a essência do projeto. E aqui é como se você estivesse na sua empresa, desenvolvendo a essência da sua empresa. O que eu faço? Para quem? Como? Para quem? Tem outro exemplo? Mas é importante assim, os exemplos, gente, só para vocês terem uma ideia mesmo, tá? Eu gostaria que vocês extraíssem isso de dentro de vocês, pensando na necessidade do cliente e na sua, o que você faz. Gente, ponto aqui, a missão, a finalidade dela, como eu falei, ela é quando você
trabalha a missão, a sua essência, na hora de você vender o seu serviço, você não tem ideia o quanto ela, aí você traduz ela na sua vontade de vender. Então você mostra para o cliente por que a sua empresa existe. Gera uma relação de confiança, de conexão com ele, sabe? Uma coisa que você precisa. Por isso que ela tem que ser algo que você vive. Né? Porque, eu copiei isso, tá achando que vou colocar isso. Você mostra pro gente, eu acabei de ver ali a verdade dele. Eu achei muito interessante. Tipo assim, você quer já compartilhar o que você escreveu aí só? Eu achei muito interessante, pode ver? Atenção. Ser referência na área de arquitetura e design, interpretando e entendendo as expectativas dos clientes, dando forma e estrutura aos sonhos e desejos dos mesmos, criando e viabilizando projetos dentro de suas realidades. Viu? Gerou conexão, gerou. Eu me vi lá atrás com alguns arquitetos bem antigos, às vezes quando eu fazia trabalhos lá na Araguaia Engenharia, que áreas deles, normalmente eu fazia, que a gente trabalha na parte de estudos de locação, empresa, e a gente sentava muito com arquitetos para poder fazer o metaplano, esses projetos tudo, e a gente cuidar do que a gente tem que ter, entender a dimensão do cliente, as possibilidades, quando ele falou da interpretação, entendendo, compreendendo, traduzindo isso, não tem como a gente montar um projeto. Quando você consegue entrar na vida do cliente, faz todo aquele atendimento que você vai fazer, você compreender, você não vai olhar para isso. Vai chorar, lógico, vai negociar com você, mas ele vai querer te montar. Então, você vai fazer o projeto que precisa. Isso pensa, vamos supor que você está fazendo um prédio comercial, ou você está trabalhando ali uma área com cliente. Quando você entende o negócio dele, mostra para ele como você pode pensar em tudo. Então, eu gostei muito quando ele falou entendendo, interpretando e fazendo a sua medida. O que você precisa, de acordo com as suas necessidades, com o seu orçamento. E, às vezes eu idealizo um projeto muito grande, não é a realidade dele. Mas se eu não conseguir ter uma boa sondagem, gente, eu tenho certeza, não vai falar isso bem, mas quando eu consigo fazer a leitura da necessidade do cliente, eu vou mostrar para ele como eu posso ajudar ele. A venda já aconteceu em 90%. Percebe? Esse olhar. Uma venda é quando você faz essa. E a missão não existe para isso. É uma venda da sua empresa, do seu negócio. Ela precisa traduzir. E a gente precisa entregar isso. Não adianta falar, eu quero fechar o contrato independente do que eu consigo, não. Só faz sentido quando eu consigo fechar. Eu não posso. Se eu não conseguir resolver o problema do cliente, melhor não. Pode ser a melhor proposta que eu mas é que eu tenho cliente. E a missão serve para isso, serve para nos ajudar aqui. Aí imagina, na sua equipe comercial, você tem pessoas que vai trabalhar com você, transmitindo isso. Aí não é só você vai multiplicar isso. Agora serve para várias coisas. Então, quando a gente entende por que de criar uma missão, ela tem que ser simplesmente aberta. Ela tem que estar em todos os momentos, os processos, a organização da empresa, o que nós vamos pensar na parte de estrutura. Né? Mais alguém conseguiu já desenvolver? A organização disso eu não quero que vocês se preocupem, eu quero que vocês tentem extrair de dentro as essências. Eu fiz. Oi? Eu fiz um. Eu nunca fiz, na verdade, nunca tinha feito. Mas assim, eu tô tentando colocar aqui tudo que eu dou, tudo que eu acredito. Sim. Eu sempre acreditei desde o início, o que é importante para o escritório se posicionar. Então assim, nunca fiz na primeira. Coloquei assim, nossa missão é proporcionar diariamente o bem-estar de forma criativa, eficiente e personalizada à maneira de vivenciar nossos projetos. Ser referência e experiência na forma de desenvolver e apresentar projetos, incluindo nossos clientes em todas as etapas do seu sonho, com responsabilidade, paixão e pontualidade. Buscar o aprimoramento constante da nossa equipe, visando sempre uma experiência única para cada cliente. Assim, o que eu gosto muito o que eu busco muito? Essa coisa de ter uma arquitetura muito eficiente e criativa. E criativa. Criativa. Fazer certo, de forma assertiva e criativa. Isso, personalizada, né? Do jeito que o cliente vai vivenciar aquilo diariamente. Todo dia ele vai vivenciar essa coisa que foi criada para ele, né? E a funcionalidade. Isso, a gente vai mudar o modo dele viver naquele momento pro resto da vida ou por algum período longo, né? Então assim, é uma coisa que toda vez que eu apresento projeto, eu sempre converso só. Isso tem que durar, isso tem que ser todo dia, tem que ser diariamente. E assim, eu tenho que também buscar uma experiência nova, assim, na forma de desenvolver o projeto e apresentar. O que é? No de desenvolver o projeto, é mais ou menos como eu te falo, tem que ser algo para o cliente funciona para ele, sem perder que ele tem um valor comercial um dia. Então a gente Sim, tem que pensar. E trazer o cliente para desenvolver esse projeto junto com a gente. Construir junto. Desenvolver o projeto junto. Então assim, além da gente ter um briefing do que a gente vai fazer, o cliente está participando de todas as etapas aqui. Essa interação, de forma para interativa. Ele fazer o cliente entender que ele também fez o projeto. Não foi o arquiteto dele que desenvolveu o projeto, ele também fez, é dele para ele. E criar, assim, tentar criar uma experiência nova na forma de apresentar para cada cliente. Então, quando eu falo experiência, não é nada
sei lá, assistir jogos, não. Às vezes tem um vídeo, tem uma música, desligar a luz, deixa ele ver. Mas Ele também, sentir, fazer ele viver a experiência. às vezes é uma conversa que lá na cozinha a pessoa quer um negócio que a mãe assava um pãozinho, então eu vou lá, compra, deixa ali, tem que deixar o cheiro, sabe? Assim, tentar criar uma experiência para ele levar aquilo não só quando ele entrar na casa dele, igual você falou, eu lembrei do meu arquiteto, né? E aí eu falo eu incluir os clientes em todas essas etapas, né? Com responsabilidade, paixão e pontualidade. Da paixão ali a gente quer mostrar que a gente gosta, a gente está importando com o cliente de uma forma diferente, né? Às vezes a gente pode ser meio frio, às vezes para nós é muito óbvio alguma coisa na hora de apresentar, mas para ele às vezes ele não está entendendo muita coisa. Então assim, facilitar tudo isso, deixar ele à vontade para ele falar o que ele quer, se está acontecendo mesmo, se é aquilo que ele precisa. E eu sempre falo, Dani, a casa ficou linda, você estava inspirado, foi muito bom. Eu falei, não, nós estamos, essa casa é de vocês. A gente não vai inventar coisa aqui para criar para impressionar. Assim, eu não vou ficar criando coisas demais, elemento arquitetônico, para alguém passar lá e falar, o Danilo faz isso. Existe arquitetos, bem sucedido fazer isso, assim, não é minha pegada. E aí eu falo um pouco da responsabilidade, da pontualidade. Aí você já está entrando em valores, tá? Né? Nessa parte aí você já está... Quando você fala lealdade... Não, a responsabilidade, pontualidade, né? Isso já são valores, a gente já vai... Então já tá, porque eu estudo na missão. Isso, ótimo. Então assim, tá vendo, gente? Como que ela vai tomando uma cara daquilo que você realmente acredita, que você faz, que você executa. Isso que é, assim, é aí que a gente começa realmente a criar essa identidade do negócio. Acho que tá bem assim, sai, ao invés de por exemplo, eu vi essa, mas elas, muita coisa que eu me identifico, mas não é a minha essência, não é a essência do meu negócio. Então, por isso ela é única, cada um vai criar a sua identidade. Né? Mas alguém que já terminou, quer compartilhar, aí depois, o que nós vamos fazer? Eu vou ajustar depois com você aí os pontos, né, pra gente trabalhar, separar direitinho, fica a missão e fica a visão e o valor. Vou falar agora daqui a pouco a visão e os valores. Mas alguém já conseguiu? Eu quero falar um bem. Sim, vamos lá. Levanta a mão. Eu tenho que ficar em pé, né, no meu caso. Transformar a forma como os espaços são organizados e utilizados para os usuários, desenvolvendo ambientes funcionais, legalmente corretos, economicamente viáveis e esteticamente organizados, trazendo qualidade de vida e atendendo às necessidades de acordo com a realidade de cada um. Olha, gente, mas vocês estão muito inspirados. Repete novamente, Só brincadeira, só brincadeira. Transformar a forma como os espaços são organizados e utilizados para os usuários, desenvolvendo ambientes funcionais, legalmente corretos, economicamente viáveis e esteticamente organizados, trazendo qualidade de vida e atendendo às necessidades de acordo com a realidade de cada um. Eu trabalho muito na área comercial e na parte de saúde, né? Então, pra mim, essa parte de legalmente correto é muito importante, né? Essa parte de humanização, né? Esteticamente humanizada é muito importante. A parte de economicamente viável também é muito importante, né? Então, e além disso tudo, ele tem que atender as necessidades, né? Sim, conciliar todas essas necessidades para eles. Uau, muito bom. Eu também se falta, aí todo mundo tá então, ficar mais uma... Não, assim, depois nós, o importante é isso, porque vocês não vão tentar assim, vai ficar olhando, depois nós vamos fazendo a versão 2.0, aí vai, entendeu? Vai construindo, é assim. É igual o projeto, fica pronto, né? Então, vocês conseguem pegar uma solução já antiga, né? Com certeza, dá e volta, né? Tem muitas vidas e voltas, né? Fizeram aí mais algum aí que quer compartilhar? Não, por enquanto. Tá ligando. Assim. Mas Sabino, assim, você tá conseguindo trazer as essências aí? Mas o que acontece, né? Quando a gente eu falo missão, trabalho da campanada. Até mesmo pela visão, quando tem um texto ali que a gente acaba se perdendo. Então, isso eu estou falando a partir da estratégia do escritório. Para a gente, a missão ela teria que ser uma coisa um pouco mais seca. Até mesmo porque está de acordo com os projetos que a gente desenvolve. Mais direto, para poder chegar mais no cliente de uma maneira mais rápida. Então, o que acontece? A gente está fazendo o papel. Agora, uma parte inteira de coisas que eu vou limpar para poder chegar mais. Mas saiam as ideias aí. Sim, sim. Óbvio. Vocês estão tentando construir? Não, a gente vai fazer. Sim. Depois, você quer deixar para ele? Ok. Mais alguém? Podemos então seguir para a visão e os valores? Vem aí. Tá pegando aí? Ok, então vamos agora. A visão, gente, vamos falar agora dos valores, depois a gente fala da visão. Dos valores, você vai traduzir o que você traz. O que para você é importante, por exemplo, autoridade, responsabilidade, compromisso, humildade, lealdade, são valores que você traz do seu peso, da sua família, das suas crenças, que você vai colocar na sua empresa. Com que valores? Eles têm identidade pessoal. Não dá para você exercer um valor de forma que não seja pessoal. Então você vai dizer, o que eu acredito? O que realmente para mim, eu não abro mão da minha vida. Até porque hoje, valores servem no processo de trazer novos integrantes para a sua empresa. Hoje, a gente está buscando muito mais pessoas que têm compartilhar dos valores do que conhecimento técnico.
E o conhecimento técnico você pode ensinar, você pode treinar. Acabou, a gente isso também é uma essência. E a gente precisa deixar isso bem evidenciado na nossa empresa para que isso seja multiplicado nas nossas relações, tanto com os clientes internos, nossos funcionários, quanto com os nossos clientes externos. E você precisa saber encerrar, né? Você começou a colocar alguns pontos aí aqui, traduz isso. A Laíta, quando ela colocou também, né? Traduz esses valores, porque a gente precisa preservar isso. Os valores vêm realmente da identidade do dono da empresa. Tem um livro que é bem antigo, ele chama Feitas para Durar. Ele conta a história de muitas empresas, como a Disney, sabe essas empresas, né, tem séculos de existência. Por que elas duram? Porque ela vem carregando todos esses valores dos fundadores. Vai passando para a primeira, segunda, terceira geração. E esses valores é que faz a perenidade, a continuidade. Então, isso precisa ser encerrado. O que são esses valores, esses que você quer compartilhar? Né? Nesse caso aqui, como ética, integridade, responsabilidade, respeito, pontualidade, compromisso, qualidade, transparência e relacionamento com clientes, colaboradores e parceiros, valorização do trabalho de equipes, e demais. Tá? Você coloca aqui. E depois você dá conta de cumprir. Vamos supor que você coloca aqui a pontualidade. Não é. Vai ser cobrado por isso. Né? Respeito, responder assim, né? Então, muita gente, nos seus valores, gosta de comprar e traduzir. Tem empresas que gostam de falar, o que é ética para mim? Por mais óbvio que seja os termos, né, que usam, mas o que eu traduzo como ética para mim? O que é respeito? O que é responsabilidade? O que é compromisso? Algumas empresas gostam de fazer essa tradução. E aí vocês têm a opção de só colocar o que? Trabalhar com o termo de forma genérica, ou traduzir ele no que você considera importante. Como você está colocando aí, Dani, para mim, isso é importante. Então você pega o valor e traduz ele na sua linguagem relacionada com a sua missão. E os valores, além de estar ligado ao que você valoriza, ele precisa também estar alinhado na sua missão. O que você está falando, o que você faz, para quem você faz, como você faz e para que você faz, precisa estar, os valores precisam ter essa relação. Para que ele reforce aquilo que você está mostrando na essência, essa correlação. Por isso que, muitas das vezes, a gente não, valores é uma das coisas que a gente permanece na empresa. A não ser que às vezes entram novos sócios, que chegam com novos valores e que você passa por uma, né, a empresa passa por uma reestruturação, vem novas pessoas, novos integrantes, e ali vão trazer novos valores junto com você. Mas essa essência, ela tem que estar preservada pelo fundador e as pessoas que chegam. Então ele traduz isso, né? E a questão da obra. Eu vou compartilhar com você, então, valores e princípios. São convicções claras e fundamentadas que a organização defende e adota como guias para a gestão do seu negócio. Se você coloca uma questão de ética, e você tem um funcionário que às vezes não consegue ter ética, passa por cima de qualquer coisa para conseguir, bom, essa pessoa não serve para nada de empresa. Ela pode ser o melhor vendedor, o melhor profissional, pode te dar o melhor resultado. Mas se ela vulnerar aquele valor, ela não serve para trabalhar. Por isso que você defende e adota como guia para a gestão do seu negócio. Aí ela serve para gestão de pessoas, nas relações comerciais, tudo que você for fazer. Crenças e posturas éticas, certo e errado, bom e ruim, importante e não importante. Em síntese, são as regras de conduta a serem seguidas pela organização. Devem ser explícitos, éticos e compartilhados por todos os seus membros. Inclusive, quando você for fazer, por exemplo, você está montando a estrutura da empresa, você cria lá manual de integração. Manual, hoje, né, os compliance que as empresas têm desenvolvido, todas elas, manual de ética. Acabamos de fazer recentemente com uma concessionária, manual de ética que envolve todas as regras. Por exemplo, vocês falaram hoje, a questão, por exemplo, de quando você vai fechar um contrato. Tem que deixar muito claro as regras. Até o horário que você atende, às vezes o cliente te liga 11 horas da noite, mas se você não foi transparente, olha, hoje meu horário é até às 18, se você foi transparente, voltou. Tudo bem, mas se você não deixou isso claro, o cliente vai sentir o direito de ligar 24 horas. Então são coisas que às vezes eu ia fazer para depois, a gente vai falar um pouco disso lá na frente, da parte das políticas, comerciais e tudo, mas são regras que vêm partindo de valores e princípios que nós desenvolvemos. Isso tem que deixar claro. E aí eu coloquei alguns aqui, por exemplo, transparência e respeito à concepção arquitetônica e às normas técnicas. Isso aqui é de uma empresa do segmento de vocês. Em todos os meios de contato e divulgação. Claro, estabelecendo um diálogo da marca com seus clientes internos e externos parceiros fornecedores. Então, essa empresa traduziu transparência e respeito, ela explicou, em todos os meios de contato. Seja ele, né, qual seja, divulgação clara, estabelecendo um diálogo da marca com seus clientes internos e externos parceiros fornecedores. Seriedade e pontualidade no cumprimento de cada norma, processo estabelecido e cronograma. Os prazos de entrega. O anteprojeto, projeto, todas essas questões. Compromisso com a qualidade de serviço e as expectativas de cada cliente, parceiro, fornecedor e investidor. Profissionalismo nos padrões morais, garantindo confiança e credibilidade no mercado de atuação. Qualidade, economia e orientação para resultados de forma contínua, focada nos padrões de qualidade e satisfação de cada cliente, proporcionando maior lucratividade.
Ética e sustentabilidade, quanto ao cumprimento das políticas e normas legais em cada procedimento. Valorização de seus colaboradores e parceiros, através de recompensas e reconhecimentos dos resultados desse lógico, exato. Aí é aquela questão da marca fora do grupo, por exemplo, você cumprir tudo isso. É uma responsabilidade grande que você coloca assim. E aí, você vai colocar o que realmente vai acontecer. Não precisa trabalhar muitos, mas os que você colocar, eles precisam ser cumpridos. Ok? Aí agora, diz aí, o que vocês têm como crenças, valores. Depois, se vocês quiserem traduzir, né, vou dar esse exemplo aqui, para vocês. Eu gosto de traduzir, explicar. Mas não tem desafio. O termo que você só ele traduz, né? Mas é importante, às vezes, você reforçar o que você está chamando de transparência e respeito, o que você está chamando de seriedade e prioridade. O que isso representa? Para você ter um contexto que você desenvolve, do seu trabalho. Compromisso, profissionalismo, e assim vai, né? Vários. A gente precisa ir de empresa, a gente pôr recurso, mas você vai identificar quais são os seus valores, os seus princípios que você não abre mão. Que você não admite fugir deles. Ok? Consegue aí colocar de vocês? Você quer compartilhar os seus aí? Esse aí eu tenho que abrir no computador, porque eu fiz já um manual também. Você fez manual de normas, então você é ótimo. Aí eu tenho a parte de conduta. Você já está criando já para ter compliance aí, você fez em breve. Caminhar, o compliance, hoje são as normas, quando a gente cria produção, valor, toda essa parte, e aí você vai, desenvolve os manuais de ética, e depois você cria as normas, procedimentos, padrões de processo, tem projeto, todas as etapas. Então já estou bem com tu faz toda a descrição disso e tudo. E aí você chega na parte a governança corporativa envolve tudo isso. E hoje tem, por exemplo, se você vai participar às vezes de licitações de projetos grandes, que vezes já existe que você já esteja alinhado. Né? O Tamboré pediu. Pois é, então. Da loteadora, quando foi quando foi contratar, nossa, teve um monte de manual e tudo que eu tinha que ler e assinar. Hoje, assim, por exemplo, a gente trabalha com os concessionários, as montadoras todas exigem que os concessionários estejam todos alinhados nessa questão aí dos padrões, para que a gente consiga pagar isso hoje com o LSPD, todas essas questões aí, da governança corporativa. Então, a empresa, quando a gente já começa a construir essas questões, você já estão construindo esses degraus também para essa governança corporativa. Ok? Escreveram aí os valores? Os pontos? Deixa eu te mostrar, só para você ver isso aí. Aqui eu coloquei missão, valores, aí eu coloquei isso aqui que é o nosso trabalho. E aí a gente faz monitoramento, inspeção, documentação, comunicação, resolução de problemas. A importância dos documentos fechados, então, padrão de qualidade, cumprimento de divulgação e valorização das propriedades. E aqui sobre a conduta do fiscal, como ele tem que agir para trabalhar com a empresa. Seria mais ou menos isso, assim. E aí você agora, esse aqui foi o manual de procedimento, né? E aí, na verdade, eu chamei de manual de procedimento, porque eu coloquei depois aqui de cada condomínio como que tem que fazer o relatório. Você tem negócio de Paraíba? Eu não tenho lá, gosto muito de condomínio. Como que é a rotina de fiscalização, como que é o relatório, o que tem que ser observado. Aí depois eu fui fazer isso de cada condomínio. Ótimo. É isso aí, né? E aí depois de tempo em tempo é importante às vezes passar por alguma atualização, a gente cria a versão 1.0, depois a gente vai atualizando as versões, porque várias vezes cria algum nome interno específico, por exemplo, agora com a LGBT, que é uma taxa de exigência, aí tem que ir incorporando essa mudança. Por exemplo, às vezes você fez registro de marca, tem várias questões que você vai colocando aí no manual e vai ser implementado. Mas é muito, porque isso aí é a hora que você contrata as pessoas, tem que passar na integração funcionário, tem que passar por isso, tem que ler, assinar documento, porque aí depois é para não vir. A gente faz, a gente transforma isso em cartilha, às vezes, sabe? A gente faz, a gente pega esse material, as pessoas aí fazem cartilhas, às vezes usa isso, os funcionários, e familiarizando com. Eu fiz acho que isso mais ou menos aqui, deixa eu só te mostrar, para fazer esse retorno de início de obra, porque a gente faz início, depois às vezes o pessoal fala assim, não, mas eu nem li aquela norma. É desse jeito, porque o pessoal tem dificuldade com. Eu criei um checklist de reunião, que aí eu ponho os dados da reunião, quem fez a reunião, e todos os itens que a gente fala na reunião, eu coloquei aqui, e a pessoa assina depois, sabe? Eu passo ponto por ponto e vou fazendo um okzinho aqui, sabe? É um checklist. Isso, não ficou dúvida. Por exemplo, que eu tô informando que tá, tem que ser executado em 15 dias, que aí depois, se não executar e a gente notificar, já tá lá, a pessoa tá ciente. Exatamente. Então seria mais ou menos isso, exato. Então você já está caminhando aí para a parte do compliance. Governança corporativa, que nós podemos falar, governança corporativa. Vocês continuam. Expandir, criar as unidades. Isso serve justamente para criar, porque, gente, quando a gente organiza isso, depois você cria o processo filiar, vai criar essa organização dos funcionários, da empresa. Agora, isso, a gente precisa traduzir isso na cultura. Isso passa a ser cultura na empresa. É cultura, a gente desenvolve isso. Se você não fizer, você cria e não tem o hábito, às vezes, de comunicar isso com os seus funcionários, aí o que vai acontecer?
isso vai se perder, não vai ser valorizado. Se você, como dono ou responsável, lidera o seu time, você é espelho da sua equipe. Se você, como você conduz, vai refletir nos seus funcionários. E aí depois você fala assim, como é que eu vou cobrar isso? Depois a gente escuta muitas queixas dos próprios donos, mas muito está complicado. E será que você já olhou para você como está a sua conduta, sua forma? Porque às vezes você é o primeiro a não cumprir a missão. Você colocou isso no papel, mas você é o primeiro às vezes que não cumpriu o prazo lá, por exemplo. E aí como é que eu vou cobrar isso da minha equipe? Então nós precisamos ter esse cuidado do que for definido aí como normas e procedimento, que ela seja realmente executada, que seja realmente compartilhado e vivenciado isso com as pessoas. Por isso a gente precisa desenvolver essas normas, essas políticas, depois até chegar na faculdade, justamente para que a gente consiga ter essa padronização. E aí fica mais fácil da gente delegar, da gente organizar isso dentro da nossa empresa. Porque aí você já passa a criar as rotinas, os processos, os blocos, os fluxogramas para as pessoas seguir. Aí a pessoa sair de férias, eu tenho outra pessoa que vai seguir. Isso serve para a gente criar. Além de toda essa questão da identidade, da questão comercial dos negócios que a gente tem, ela serve para a organização da nossa empresa, da unidade, e depois para as expansões do negócio. Ok? Ok? Então, enquanto missão, os valores. Aí agora a gente vai trabalhar. Então, deixa eu ler a questão da missão, os valores. Conseguiu escrever pelo menos os tópicos? Que aqui você deu mais uma tradução. O que para você é valor? É a confiança? É a segurança? Então, o que eu posso falar? Você vai falar palavras tipo assim, confiança, ética, responsabilidade, compromisso. Os valores ali não é a tradução. Você vai pegar, por exemplo, o que você está chamando de princípio moral e ético. O que é isso para você, moral e ética? Dentro da sua empresa? Tratar uma questão com princípios éticos e morais. Você vai colocar tratar cada atendimento, cada cliente com princípios éticos e morais. Se você quiser trabalhar o conceito do valor, você pode ou só citar o valor, ou você cita e traduz. Igual ali a gente colocou. Aquele exemplo anterior aqui, ó, se você ver, ó, esse aqui a gente colocou só os termos, tá vendo? Esse exemplo, ética, integridade, responsabilidade, respeito e pontualidade. E nem na missão dos cabelinhos. Não, deixa ele, dá para a gente aproveitar algumas coisas aqui. Pode entrar, né? Valores, princípios morais e éticos. Não, eu acho que ele entraria. Pode ser também, né? Você pode ir para a visão. Fica mais para a visão. Trabalhar, desenvolver cada projeto com valor, com princípios morais e éticos, com pilar principal, fortalecendo a confiança e segurança no trabalho por nós. Se você achar que isso aqui traduz o que você acredita, é isso que você acredita? Sim, eu acho que sim. Então, agora pensa a sua missão. O que você colocou como missão? O que você colocou como missão? Então, referência na área de arquitetura e design, interpretando e entendendo as expectativas dos clientes, dando forma e estrutura aos sonhos e desejos dos mesmos, criando projetos personalizados, viáveis dentro das suas realidades. Com princípios morais, e essa vendo? Uma coisa vai complementar a outra. Com princípios morais e éticos, com o pilar principal, fortalecendo confiança e segurança no trabalho do nosso segurança. Porque só uma questão de ajustar técnica. Mas se é isso que você acredita, é o valor, questão de ética, você está falando de princípios morais e éticos. Confiança, fortalecendo relação de confiança. Talvez ele ficaria com uma relação de confiança. Tá vendo? Quer dizer, na outra Ela tem ética na outra. Ética, integridade, responsabilidade, respeito. Certo? Conseguiu? Aí você vai colocar isso aqui, a gente consegue preparar isso seus valores, sim, mas às vezes a gente pode melhorar um pouco a questão. Se você for botar só palavras, ou se você vai trabalhar palavras e explicar. Como esse outro exemplo aqui, que traduz, tá vendo? Esse aqui está explicando, que é transparência. Esse exemplo, tá vendo? Aí, Ele explica, eu topo, transparência e respeito, a concepção arquitetônica e as normas técnicas em todos os meios de contato. Ele está explicando.
Esse outro exemplo ele está só citando. Então, ou você opta por só citar as palavras, né? Ou você coloca a palavra e explica o que ela representa para você. Ok? Podemos seguir agora? Esse, conseguiu colocar aí pelo menos os termos aí, os valores? Os princípios. Isso aí é como se fosse a estrutura lá. Você está fazendo, por exemplo, os pilares. Imagina da construção ali. Os pilares, né? Esses valores é como se fossem os pilares ali do seu projeto. Ok? Agora vamos falar dos objetivos estratégicos. Então a gente falou aí, a hora que a gente fechar os objetivos, a gente fecha a visão, tá? Objetivos estratégicos. Gente, a partir do momento que você definiu a sua missão, os seus valores, e o que são esses objetivos estratégicos? É uma coisa a gente falar de objetivo e meta. Aqui nós estamos falando dos objetivos macro do seu negócio. É a visão que está traduzindo a sua visão. Resultados esperados ou estados futuros desejados a serem atingidos pela organização no horizonte de planejamento considerado. Os objetivos devem expressar o quanto a empresa quer atingir e em que prazo, considerando-se o cenário futuro previsto. Ser referência nos próximos 10 anos, no âmbito nacional ou no âmbito local. Então você precisa especificar os objetivos. O que você quer? Áreas próximas. Como nós vamos estar desenvolvendo o planejamento? Lembra ontem quando eu falei das dimensões? Nós vamos estar fazendo ele a curto prazo, ações de até 1 ano, depois no médio prazo, né, de até 3 anos e depois 5 anos. Então, o nosso planejamento, a construção desse trabalho aqui com a gente, vai estar construindo um âmbito até 5 anos. Então, vamos pensar aqui, o que você deseja para a sua empresa para os próximos 5 anos? O que você quer para os próximos 5 anos? Tá. Aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ele pôs melhorar a estrutura física, tecnológica, de pessoal de todos os departamentos da empresa para crescimento. Foi um objetivo que ele estabeleceu dentro, porque esse planejamento aqui foi feito para 5 anos. Aplicar tecnologias inovadoras nos projetos. Estruturar os processos de todos os departamentos. Aumentar o faturamento com lucratividade. Prospectar novos projetos, contribuindo para o alcance dos resultados dos projetos desenvolvidos e monitorados, a fim de promover o diferencial competitivo para cada empresa cliente. Desenvolver um relacionamento político e estreitar relacionamentos com parceiros, clientes e fornecedores. Fortalecer a marca no mercado de atuação. Buscar continuamente a satisfação dos clientes, atentando às particularidades da legislação e restrições urbanísticas vigentes e necessidade de cada cliente. Então, esses são os objetivos estratégicos dessa empresa. E aí, ontem, quando vocês falaram das expectativas, o que eu quero, gostaria? Por exemplo, melhorar a gestão, organizar, profissionalizar. Então, está na hora de vocês listar os objetivos lá. Depois, isso lá na frente, lá no terceiro módulo lá que nós vamos trabalhar, isso vai traduzir vários desses objetivos em planos de ações específicos. Por exemplo, para a área comercial, o que isso aqui vai desdobrar? Na área de RH, gestão de pessoas, o que isso vai desdobrar? Na parte financeira, o que isso vai desdobrar? Então, esses objetivos estratégicos alinhados com a missão, lembra? Toda hora você precisa voltar e olhar o que você está propondo na missão. A partir dali, de acordo com os seus valores, você vai escrever os seus objetivos estratégicos e depois, lá na frente, depois que fizer a análise da empresa, do negócio, a gente vai traduzir isso em planos de ações operacionais. Isso vai virar uma série de ações desdobradas.
Então pensa no que são as prioridades estratégicas do seu negócio. O que você quer para os próximos 5 anos e vai fazer. Pensa na parte de, só para dar um nó para eu pensar, no negócio de expansão, estratégico. Depois do nível estratégico você pensa comercialmente, organizacional, financeiro, pessoas, processos, tecnologias. Pense no que a sua empresa precisa para os próximos 5 anos. Quais são as necessidades? Ouvi hoje falar física, estruturar minha área de pessoal, ferramentas de trabalhos, tecnologias, reposicionar a empresa. Oi? Tem na frente aqui os objetivos. Pode colocar aqui na visão. Pode colocar. Gente, lá na parte da visão, vocês colocam, faltou a parte dos objetivos. Porque lá na frente tem os planos de ações. Não, já é. Oi? Tá? É aqui, é na visão, Isso. Porque a visão, ela fecha, fecha os objetivos com a definição e valores. Lá no material de vocês vão colocar lá na parte da visão. Pensa em tudo na parte estrutural da empresa de vocês, em nível estratégico, o que é o objetivo macro, principal do seu negócio. O que a sua empresa mais precisa para o momento. Depois a gente vai especificar isso. Isso reflete lá no financeiro. Foco, definição de foco do negócio. Abrir novas áreas. Aumentar o portfólio para você diversificar. Buscar novas parcerias estratégicas. Investir em mais conhecimentos.
valores e objetivos. Missão, a razão de ser, valores e princípios. E os objetivos, o que eu vou fazer nos próximos 5 anos. A partir daí a gente fecha a visão com o dimensionamento dos valores, com os objetivos e a visão. Você estabelece aonde você vislumbra chegar daqui 5, 10, 15, 20 anos. A visão, gente, ela normalmente ela fecha toda a questão da missão, valores e objetivos. Você sintetiza na visão todos os pontos que você estabeleceu lá como objetivo. Por isso que aí no material de vocês, eu pedi para vocês colocarem, lá está como visão. Mas você vai fechar os objetivos, os valores da missão, da visão. Ou seja, tornar-se referência no segmento de atuação nos próximos anos, no âmbito regional, no âmbito nacional, desenvolvendo projetos com lucratividade ou maximizar os resultados. Ali você pode, na visão, ou falar da questão objetivo financeiro, objetivo de satisfação do cliente, são pilares que você vai descrever na sua visão. Ou seja, ela é marca. Eu quero trabalhar, maximizar a lucratividade do meu negócio. Isso pode ser traduzido através de projetos altamente lucrativos. Quero trabalhar a rentabilidade e a lucratividade da minha empresa nos próximos anos com projetos lucrativos. Então aí você traduz toda a questão da missão, dos valores, você pega o que você colocou na missão, valores e objetivos, quantificando isso, ela integra. Por isso que a gente fala que a visão, ela junta a missão, valores e objetivos e constrói a sua missão. Ok? Fechando aí, gente, a gente vai agora para os fatores-chave de sucesso. Esses fatores-chave de sucesso, no material de vocês, está lá escrito na página seguinte, tá? Vantagens competitivas. Para a gente chegar em fatores-chave de sucesso, gente, isso aqui vocês vão ver o que cada um tem de melhor. Por isso que a gente fala da vantagem competitiva, é algo que eu tenho que ninguém copia. Esse é o nosso segredo. Para você definir o que é o fator-chave. Todo mundo faz projeto, mas o que cada um tem que ninguém vai conseguir copiar com você. Isso a gente chama de vantagem competitiva. Ou seja, o fator-chave, eu posso copiar tecnologia, eu posso copiar conceito, mas cada um tem algo que ele vê que é diferente. Tem que ser uma coisa só? Não, pode ser vários atributos. Mas você vai. Esse para mim é o ponto mais difícil de achar. De toda vez que eu faço planejamento estratégico, é o que mais me causa desafio de ajudar a responder essa questão. Ou seja, porque tudo que você pensa pode ser copiado, né? Parece que tudo que você olha, tecnologia, pessoa, mas existem coisas, um jeito único de ser, de cada um de nós. Nosso DNA ninguém copia, né? A gente tem algo de cada um ter. Então você vai pensar o que no DNA da sua empresa tem que ninguém copia. Você pode listar vários pontos ali, né, as vantagens competitivas. Beleza. Só que para a gente chegar nos fatores-chave de sucesso, o que me faz ser diferente? Aí você vai listar suas vantagens competitivas, por isso que a Laís você perguntou, você pode listar vários pontos diferentes, que você tem vantagens competitivas, que faz com que você seja diferente. Mas você vai elencar pelo menos de 1 a 2 ou 3 que isso eu tenho de melhor do que os meus concorrentes. Na hora, a gente está ali entendendo, é onde que a gente vai mostrar para o cliente onde que eu sou realmente, por que ele tem que me contratar. Mas aí vocês começam com o exercício trabalhando as vantagens competitivas para a gente, a partir da análise dessas vantagens competitivas, a gente chega nesses fatores-chave de sucesso. Esse eu acho o ponto mais difícil da gente conseguir chegar nela, para nós entendermos. Mas nós
isso aí, cada um de vocês sabe o que eu sei fazer melhor do que o concorrente. O que me faz diferente. Você sabe por que isso precisa, gente? Nós precisamos desse fator-chave de sucesso, porque é a hora que nós for trabalhar, olhar a marca, trabalhar o posicionamento, quando pensar na minha empresa, o que o cliente vai pensar. E esse fator-chave de sucesso é que a gente traduz, às vezes, na nossa marca, no nosso posicionamento, para que eu seja lembrado. Eu quero contratar aquele profissional porque ele é diferente. Ele não é mais um. O que eu tenho de melhor? É o meu jeito de atender, a minha forma como eu lido com o meu cliente. A criatividade que eu coloco. A forma como eu atendo. Isso está muito pensado. Realmente é o DNA. É o DNA nosso. É o DNA da sua empresa que você vai definir como fator-chave de sucesso. Mas assim, lista as vantagens competitivas aí, e a partir dela você vai chegar nesse, que às vezes a gente não consegue agora extrair ele nesse momento. Aí depois a gente filtra para chegar nesses fatores-chave de sucesso. Tenho certeza que cada um olha para assim, o jeito que você desenvolve, a forma como você trabalha. O que você tem de melhor? Cada um vai descobrir. Coincidentemente, eu fiz isso na apresentação. Coloquei como diferenciais assim, da empresa. Mas são esses fatores mesmo. Fatores-chave de sucesso. Sim. Dificilmente. Pode ser até ser copiado, gente. Assim, não estou falando que eu preciso, mas assim, realmente é uma das barreiras que às vezes impede de muitos entrantes no mercado. Depois a gente vai falar na análise de entrantes, do estudo, dos concorrentes que entram no mercado e pode entrar, mas vai ter dificuldade de conseguir se posicionar. E aí isso vai dar a identidade, o posicionamento, o que a gente analisa em grupos de concorrentes. Quando você constrói, define esses fatores-chave de sucesso, ele vai te ajudar no posicionamento estratégico. O que é posicionamento estratégico, gente? Quando a gente fala em uma marca, em um negócio, produto, o primeiro nome que vem na nossa cabeça, isso chama posicionamento. O que posição ele ocupa na sua mente? Né? A gente sempre diz quando fala em, por exemplo, celular, o que vem à cabeça? Então, isso é posicionamento. Já viu aquelas marcas que às vezes ela mesma associa ao produto? Então isso é posicionamento. Como que eu ocupo isso na cabeça do meu público-alvo? Percebe que isso, se você não definir, como que você quer ser visto? Por isso que essa identidade que você tem que ter, ela vai construir para você conseguir ter esse posicionamento. A gente não consegue fazer tudo. Lembra, isso nos ajuda no foco de atuação nossa. A gente vai falar de foco. Tem a ver com esse posicionamento. Isso vai falar depois, quando a gente estiver falando de mercado,
segmentos, nichos de mercado, as personas. Vocês devem ter visto lá no marketing, né? Desenvolver as personas. Certo? Então, tem a ver com esse posicionamento. Você precisa, a partir do seu diferencial, você vai definir como que você quer ser visto pelo seu mercado. Quando falar em projetos, como você quer ser visto pelo mercado. E aí, por isso que a gente precisa das vantagens para você chegar nos fatores-chave de sucesso, para você construir essa identidade. Aí a sua marca, toda a identidade, a personalidade da sua marca reflete isso. O slogan da sua empresa reflete isso. As cores da sua marca refletem isso. Aí depois que a gente faz esse pensar, essa reflexão estratégica, você precisa olhar para a sua comunicação, como é que ela está. Definindo todo o seu plano de comunicação, ele é um desdobramento dessa missão, da visão, dos fatores-chave de sucesso, das vantagens, essa caracterização do negócio que a gente está trabalhando com vocês. Aí a agência, a comunicação, ela precisa buscar isso com vocês. Todo o material que vocês vão desenvolver, tanto o offline quanto o online, toda a parte de mídias digitais, tudo é decorrente disso. Eles precisam entender, as pessoas que lidam com comunicação com vocês, que vão trabalhar materiais de comunicação de vocês, eles precisam entender essa essência, para que eles ajudem vocês a construir esse posicionamento estratégico, que comunica aquilo, o que tem que ser uma marca mais fluida, uma marca mais rica, o que não é produz. Toda aquela tradução, quando a gente entrega o manual de identidade da marca, ela precisa estar alinhada com essa visão estratégica. O briefing de comunicação, quando você fala, quando a gente faz um reposicionamento de marca, as pessoas falam, uma nova marca está sendo apresentada, todas por trás disso tem um trabalhar estratégico, que a empresa está passando por uma mudança, ela está repensando os objetivos estratégicos dela, a missão dela foi reformulada, porque às vezes os valores nem tanto, mas nem tanta visão, mas quando ela muda uma marca, é porque passou por esse processo normalmente. Ela tem algo novo para mostrar para o mercado, e ela traduz isso na marca, na comunicação dela, tanto online como offline. Talvez saia um momento, assim, essa oportunidade aí do planejamento estratégico de vocês, de trabalhar isso e mostrar uma nova cara, uma nova identidade, um novo posicionamento. Aproveitar que a gente está aí, no ano que vem a gente já pode pensar nessa questão aí, de criar essas novas identidades. Isso dá uma opinião, isso é muito bom, aumenta o ciclo de vida do seu negócio, porque da mesma forma que a gente nasce, cresce, morre, cresce, madura e morre, nossas empresas passam por isso também, esse ciclo. E é muito interessante. Não sei se eu vou conseguir trabalhar isso com vocês, mas como é que a minha empresa está, por exemplo, tem 11 anos, ela está no estágio de desenvolvimento, maturidade, ou declínio, ou na fase de produção? A gente analisa isso pela curva de faturamento e lucratividade, e faz essas análises, você cria, por exemplo, você cria marcas aí, no Sandália Havaiana, por que ela está sempre em alta? Porque ela está sempre passando por um posicionamento, marcas que às vezes passam por essas novas reposicionamento. É justamente isso, porque você consegue alongar o ciclo delas, produtos que vêm, que tem ciclos muito curtos e às vezes já nascem mortos, e outros que às vezes têm anos. Então, na nossa empresa também é importante a gente ver em que estágio ela está, se ela está na fase de introdução, de desenvolvimento, de maturidade ou de declínio, e a partir daí a gente conseguir trabalhar todas as nossas estratégias, que a gente vai falar mais adiante disso também, mas o posicionamento é para isso, gente. Conseguiu definir as vantagens competitivas aí de vocês, destaque? O que vocês têm de bom? Ainda não estou falando de pontos fortes, pontos fracos, a gente vai falar na próxima reunião nossa. Ok? Então, fechando aí a questão do posicionamento estratégico, Vamos agora para fechando aí os valores e fechando aí só para a gente os valores. São atributos quantitativos ou qualitativos que a organização deve ter para ser bem sucedida no seu ramo de negócio no setor.
A identificação dos fatores-chave de sucesso depende diretamente da missão da organização. Pode-se dizer que os fatores-chave de sucesso são atributos com relação aos quais a organização deve obter um desempenho no mínimo de satisfação. São condições necessárias e suficientes para o sucesso da organização. Aqui nesse exemplo que a gente colocou nisso, capacidade de execução dos projetos, colocou como um fator-chave de sucesso. Capacidade de transformar oportunidades em negócios. Capacidade de resposta. Vitalidade versus experiência. Qualificação e atualização contínua dos profissionais envolvidos. Rede de relacionamento num segmento de atuação. Isso aqui, network, hoje pode ser um fator-chave de sucesso. Que às vezes você consegue entrar em lugares através de pessoas que têm uma relação pública. É um fator-chave de sucesso. Know-how, conhecimento e experiência técnica de toda a equipe. Pessoas que têm um grau de qualificação diferenciado de outros. Pode ser. Então, esses fatores, daqui você cria o seu posicionamento. Ok? Você vai elencar os seus fatores-chave de sucesso para você cumprir a missão e os seus objetivos que você determinou. Ok? A partir de que você definiu a sua missão, os seus objetivos estratégicos, os seus valores, os seus fatores-chave de sucesso, alinhado ao seu posicionamento, você vai definir quais são as variáveis críticas. Se você definiu que você precisa investe em conhecimento, o seu conhecimento e sua rede de contato é um fator-chave de sucesso, o que é uma variável crítica interna que impacta nisso? São aspectos ligados à operação, produtividade, finanças, processo decisório, estrutura organizacional, recursos humanos, materiais, etc. Ou seja, para que eu consiga cumprir a minha missão, executar os meus objetivos, cumprir os meus valores, para ter a sustentação dos meus fatores-chave de sucesso, o que eu preciso investir? Pessoas? Tecnologia? Captar recurso? Então, são variáveis que impactam naqueles fatores para o cumprimento disso. Então, tá vendo que é tudo amarrado? Missão, os valores, objetivos, na visão, fatores-chave de sucesso e as variáveis críticas. Tudo interligado. Então, precisa ter essa coerência. Vocês vão escrever todas essas questões e no encontro individual eu vou fazer essa análise com vocês para a gente fechar isso. Mas eu preciso que vocês tenham isso descritos para a nossa reunião individualizada, tá, gente? Porque como eu não consigo olhar de vocês, o que eu vou fazer? No nosso encontro individual, eu vou fazer essa análise crítica com vocês, ver se existe essa coerência do que você está propondo na sua missão, nos seus valores, nos seus objetivos estratégicos, nos seus fatores-chave de sucesso. Mas eu preciso que vocês tenham descrito esses pontos. Vocês não precisam ficar 100% certo, porque o certo não sou eu que vou dizer isso para vocês. Eu vou olhar a coerência e a consistência disso. Mas o certo é você que vai determinar. Se você está falando que você tem esse valor, quem sou eu para questionar se ele é certo ou errado? Ele é certo para você. Você está dizendo que você está propondo e você vai cumprir. Mas o que eu vou estar analisando tecnicamente com vocês é a coerência, se isso faz sentido. Percebe? É isso. Então, ok? Então, a gente fecha aqui essa primeira parte da caracterização do negócio. Missão, valores, objetivos, fator-chave de sucesso, variáveis internas e as externas. Consegue? Dúvidas? Isso, gente, vocês podem envolver, quem tiver mais pessoas na equipe, ou às vezes um sócio ali, tá? Ou um funcionário de confiança de vocês,
é muito bom envolvê-los nesse processo também. Tá? Trocar uma ideia, se ver com eles, para que eles possam ajudar nesses pontos aí com vocês. Acho muito importante participarem, compartilhar isso com eles, mesmo que às vezes não esteja bem definido, mas que eles possam ajudar vocês também a pensar nessas questões aí. Envolvam eles na construção desses pontos aí, que é muito importante também, ok? Muitas dúvidas? Todas, né? Porque eu sei que assim, isso aqui, gente, normalmente a gente trabalha isso aqui um tempo bem maior e tudo. Eu tenho que passar um pouco rápido, mas eu espero que a gente consiga, assim, com isso, despertar isso e vocês terem esse para casa aí, para desenvolver isso. Invista um tempo, esse tempo que nós estamos aqui, invista esse tempo lá com a equipe de vocês para a gente poder deixar. Bom, aqui só fechando, aqui tem o que a gente colocou, exemplo dessa empresa. Ó, dessa empresa, ela colocou como variável crítica, foco estratégico é uma variável crítica. Ontem eu vi isso, ó, às vezes eu tenho várias coisas, me perco nisso. Então, essa empresa definiu que para ela é uma variável crítica, ela definiu esse foco estratégico, gestão das ferramentas de marketing e vendas, relacionamento pessoal e desenvolvimento de parcerias alinhadas ao foco estratégico, que é o desdobramento, né? Eu defini quem serão meus parceiros, processos gerenciais, operacionais e comerciais, como é que eu gerencio minha empresa, como é que eu vou acompanhar a parte operacional, a parte comercial, atualização contínua de conhecimentos e tecnologias, sistema de informações orientados para a tomada de decisão e qualidade dos serviços prestados. Então, ele definiu como essas variáveis críticas que interferem na questão dos fatores chaves de sucesso, nos objetivos estratégicos que foi descrito e mais de condição. Fecha nosso raciocínio. Então, isso aqui são pontos críticos que considero que interferem diretamente na definição do posicionamento de cada um daqueles componentes. Por isso que lá naquele esqueminha, quando eu mostrei lá na metodologia, vocês vão fazer, ó. A hora que a gente for construindo, sempre vocês vão ter em mente isso aqui, ó. O planejamento. Aí você vai colocar um do lado do outro, olhando, minha missão, meus valores, nossos objetivos. E aí, quais são as variáveis críticas que estão alinhado com a missão, com os valores, com os objetivos, e o que são as variáveis críticas que eu tenho interno para o conflito. Então, essa coerência, a integração. Aí, a gente fecha essa visão estratégica e o posicionamento estratégico do negócio. A partir daqui, agora a gente, o que é a outra parte que a gente vai dar precisa agora? Porque as outras informações que a gente vai precisar para poder desenvolver o planejamento de vocês, vai entrar nessa questão aqui agora da caracterização, ainda dentro da caracterização da empresa. Esse histórico que a gente precisa, a empresa, o que ela faz? Quais são o portfólio de vocês, o histórico, quanto tempo essa empresa existe, escrever. O histórico, quantos anos? Eu tenho 12 anos de mercado, como é que foi lá no início e até agora? Um cronograma, esse histórico da empresa. O que ela desenvolve? Quais são as frentes de trabalho que vocês desenvolvem, o portfólio de vocês? Tipos de projetos? Quais são os serviços que vocês oferecem? Né? Projetos, assessoria, consultorias na área, legalização, isso.
as linhas de serviço que vocês oferecem. E aí, por que contratar a empresa? Aí, quem são os públicos que podem contratar o serviço de vocês? Né? São engenheiros, consultores, cliente final, empresas de produtos. Tem um leque aí que a gente... Porque a partir daí, depois lá na parte comercial, a gente define essa abrangência, precisa definir bem isso. Bom, quem que pode contratar? É o público, engenheiros, é o público. Pode contratar os consultores. Quem são os públicos que faz parte do seu negócio. Então você vai descrever isso também para a gente poder estar analisando isso junto com a missão, com a visão, os fatores-chave de sucesso, todos aqueles itens que nós vimos agora. Então precisa estar com isso relacionado. O que você faz, quais são as suas linhas de serviço e quem são os seus públicos. Aqui, ó, um histórico. Aí, esses itens aqui eu vou mandar para as nossas reuniões, atualizar essa questão do portfólio, o que vocês estão querendo, experiência e projetos desenvolvidos pela empresa e por outras empresas, sua lista, para a gente poder, porque isso faz parte de toda a história da empresa, a relação de clientes atendidos, de segmentos atendidos, se é pessoa física ou pessoa jurídica, material de divulgação que você utiliza, histórico de faturamento desde o início, custos e despesas, isso você tem, tiver isso organizando na planilha aqui, e as ações comerciais dele. E lá no material que eu ainda mandei para vocês, tem mais algumas outras informações, a parte de estrutura organizacional e tudo. Por que disso, gente? Porque todo desdobramento do planejamento, a gente tem que passar por toda uma revisão desses pontos, porque isso tem que estar alinhado com aqueles tópicos que nós acabamos de falar sobre eles. Se o que você está oferecendo, essa resposta do serviço que você tem, se está alinhado com o que você está falando lá na sua missão, nos seus objetivos estratégicos, se vai trabalhar, repensar a sua linha de serviço, a sua forma de desenvolver seus projetos. E as experiências, para a gente ver o que você tem de experiência, de expertise, porque lá na avaliação dos pontos fortes em cada empresa, isso conta até para você ver aonde que você tem maior vocação. Porque às vezes eu quero entrar numa área que eu não tenho muita expertise nesse segmento. E às vezes você está insistindo. E não é o caminho por aí. Ok? A parte de material, o portfólio de clientes, é muito importante até para a gente poder também entender realmente o quanto você está inserido ou não nesse mercado. Como você divulga, como é que está a sua comunicação, se ela está alinhada, está ajudando a construir a sua identidade, o seu posicionamento, se tem coerência, como é que você está comunicando. E principalmente o faturamento, porque se você estabelece que você quer melhorar o resultado da sua empresa, seus objetivos e tudo, o faturamento, juntamente com toda a questão do seu DRE, seu fluxo de caixa, eu não sei como que vocês fazem essa gestão da empresa de vocês, né? Se a pessoa física com a pessoa jurídica, como é que está essa separação? O eu empresa, né? Realmente como é que está essa organização? Se você utiliza quais os controles, fluxo de caixa, demonstrativo, balanço, como é que está essa questão? Para a gente entender, porque se nós vamos estabelecer metas e ações para o alcance desses resultados. Então a gente precisa desse histórico para saber onde eu estou, para onde eu quero chegar. E aonde a gente consegue quantificar toda a questão da saúde da empresa no financeiro e no comercial. A produção traz a receita, mas a gente precisa ver como é que está essa receita. Então, precisa de todo esse histórico para a gente trabalhar isso. E a parte de custo e despesas, né, se você tem isso, ou eu uso isso no sistema, ou em planilha, se for, como é que está essa, e as ações comerciais desenvolvidas. Como é que você prospecta esse serviço? Como é que você faz hoje, né, a venda do seu serviço? Por quê? Organizando a casa, vendas é a
comercial, por exemplo, eu quero crescer, dobrar meu faturamento, mas eu preciso entender qual a sua capacidade. Porque nós trabalhamos com tempo, nós temos uma capacidade, quantas pessoas, horas de serviço e tudo. E cada projeto, o tempo que ele gasta, a gente mencionar essas questões, quanto tempo eu levo para entregar um projeto de pequeno, médio e grande porte, desde a concepção até a entrega final de idas e voltas, como é que eu trabalho esse processo, do início ao fim, para a gente ver qual é a sua capacidade. Se a gente vai trabalhar projetos que têm valores agregados menores, então toda essa questão, essa história a gente precisa fazer essa análise. Que entra, por que eu estou pedindo para vocês fazerem isso aqui, já levantar essas questões? Porque amanhã a gente vai estar analisando o que a gente, a análise dos pontos fortes, pontos fracos, fazer análise de ambiente. E vocês, tendo essas informações, vocês já vão ter condições de a gente conseguir ter uma análise mais consistente. Como é que está cada uma dessas informações? Porque esse histórico é aonde eu estou. Se eu quero melhorar, nós temos um histórico e a gente precisa definir indicadores de performance. Inclusive, é um dos últimos tópicos que a gente falou lá do nosso trabalho. Para definir indicadores de performance, a gente precisa dessas informações aqui para a gente ver o que nós podemos, das ações que a gente vai traçar para melhorar isso. Porque senão, estou fazendo planejamento para quê? Para sair de onde eu estou para melhorar. Para realmente fazer a diferença. Se eu quero alcançar resultados melhores, eu tenho que mudar a minha forma de ir. Eu tenho que incrementar minhas ações. E o parâmetro que a gente tem é no financeiro. É no financeiro, é em faturamento, é em lucratividade, é em número de clientes e projetos entregues. Nós temos que definir alguns indicadores para a área comercial, funil de vendas, para a área financeira, a lucratividade, para a área de produção, prazo, entrega, qualidade, retrabalhos, alguns indicadores que vai mensurar o quanto a sua empresa tem ou não resultado. Gestão por resultado. E aí na estrutura, né? Às vezes quando você executar, você produz, você é comercial, mesmo assim você ali naquele momento, você é um funcionário da sua empresa. Nós somos funcionários da empresa. Aqui nesse momento eu estou trabalhando para a minha empresa. Eu não sou a dona da Elite. Nesse momento eu sou uma funcionária da Elite, nesse momento. E no momento que você... Então, essas questões de resultado, a gente precisa entender até para a gente ver como é que a gente vai estruturar essa questão do financeiro, da questão de prolabore, da questão de... Todas essas questões, parte dessa questão financeira do negócio. E aí, vocês, levantando essas informações, vocês acham que é tranquilo? Tranquilo? Essas informações, vocês têm elas? Oi? Tem, né? Ok? Então, atualizem elas para a gente poder fazer esse desdobramento, ok? Até que mês, tá? A gente tem que atualizar isso aí. Do histórico, faturamento dos últimos, desde o início, né, por exemplo, dos últimos 24 meses, é um novo ciclo. A gente fala desde o início, mas aqui, dependendo do tempo, a gente pode trabalhar ela dos últimos 24 meses, ou dos últimos 12 meses, ou 3 anos. E assim, na verdade, eu fiz uma transição de empresa. Pois é. Então, assim, e aí desde quando eu fiz essa transição, eu estou tentando fazer o mais correto possível de coisas que eu fazia antes. Então tá, assim, meio que tava tudo junto misturado, sabe? Mas agora de um tempo pra cá eu tô tendo outra postura e que ótimo, né? A gente trabalhava, né? Mas assim, é pouco tempo. Mas não tem problema. O importante é que você já tem essa meu consciência. portfólio, minha experiência, os clientes atendidos meio que se misturam nas duas, né? Eu tenho 18 anos. Muito interessante o que a Kelly está dizendo aqui, ó. O nosso portfólio, muitas vezes, é o nosso currículo. A sua experiência que você tem de toda a sua trajetória, ela vem no portfólio atual. Às vezes a empresa é nova. Às vezes a empresa é nova, o que acontece? Mas o seu currículo é de 18 anos, então a empresa já nasce forte. Isso já é um grande diferencial para quem está iniciando.
A marca pode ser nova da sua empresa, mas a experiência dela tem um know-how de 18, 20 anos no mercado. Essas informações aí, elas meio que vão ficar misturadas. Sim, mas, No meu caso. mas esse histórico ele é de extrema importância. Se você atuando em outras empresas, traz para a empresa atual. Ela vem, inclusive é um patrimônio que ela tem maior patrimônio que ela tem é toda essa experiência que você viveu em outras empresas e traz para o seu negócio atual. Tá. Né? E isso é importante a gente ter esse histórico, tá? No seu caso, né, mudando agora de sociedade, também toda a sua experiência, sua bagagem, ela vem, conta para todo esse histórico aí da empresa. Ok? E aí, gente, essas informações, por que isso, a gente diz, porque numa hora que vocês forem trabalhar a parte de comunicação, de material de vocês e tudo, esse histórico, ele faz parte da história, da gente celebrar os ciclos e os novos posicionamentos que a empresa vai ocupando no mercado. Ok? Eu vou mandar esse material para vocês, tá? Esse material dos conceitos, pontos que a gente trabalhou hoje. E se vocês tiverem um tempinho, por favor, priorizem, porque para a gente aproveitar bem, porque é muita coisa que a gente ainda tem que olhar. Porque como nosso tempo de encontro vai ser só 3 horas, eu até falei isso com a Carolina hoje, falei, olha, muito pouco tempo para a gente conseguir passar por todos os tópicos que a gente tem, mas eu vou tentar de uma forma bem objetiva a gente atender vocês aí, para revisar todas essas questões aí, ok? Gente, até amanhã então, espero vocês, um bom descanso aí, tudo bom de vocês, até amanhã. Eu que agradeço aí. Sem a trocar.